Conheça a história de Santa Teresa d'Ávila. Falte-me tudo, Senhor meu, mas se vós não me desamparardes, não faltarei eu a vós. Em um mundo conturbado, entre guerras e impérios, nasceu uma menina que desejava o céu desde cedo. Fugiu com o irmão para morrer mártir, e foi encontrada nos campos, sonhando com a eternidade. Cresceu entre conflitos da alma e da fé, até que Deus a conquistou por inteiro. Seu nome: Teresa de Jesus. Mulher, mística, reformadora. Uma chama acesa no coração da Igreja. Nesta jornada, você conhecerá a alma ardente que desafiou conventos, enfrentou reis e tocou o céu com os pés descalços. Prepare-se para mergulhar na vida de uma santa que não queria menos do que tudo. Santa Teresa d'Ávila. Rogai por nós. A infância da menina Teresa, de 1515 a 1528. Nascida no dia 28 de março de 1515, na cidade castelhana de Ávila, Espanha, Teresa de Cepeda y Almada veio ao mundo em uma família nobre e profundamente católica. Era uma época de grandes transformações na Europa. O Renascimento fervilhava, mas também cresciam tensões religiosas. A casa de Teresa, porém, era um santuário de fé. Seu pai, Alonso Sanches de Cepeda, era um homem austero, amante da leitura da Sagrada Escritura, e sua mãe, Beatriz de Almada, cultivava uma devoção suave e terna. Desde muito pequena, Teresa foi encantada pelas histórias dos santos e mártires, especialmente os que entregavam suas vidas por amor a Deus. Certa vez, ainda menina, ela convenceu seu irmão Rodrigo a fugirem de casa para serem martirizados pelos mouros. Tamanha era sua sede de santidade. Quero ver Deus, dizia ela com olhos cheios de esperança. Os dois chegaram até os arredores da cidade, mas foram encontrados por um tio e trazidos de volta. Embora a aventura tivesse terminado cedo, deixava entrever o ardor espiritual que consumiria Teresa ao longo da vida. Era uma menina diferente, movida por algo mais do que os brinquedos e fantasias da infância. A perda da mãe, quando Teresa tinha apenas 13 anos, marcou-a profundamente. Diante do túmulo, ela se lançou aos pés da Virgem Maria e lhe pediu: "Agora sois minha mãe." Essa consagração espontânea teve um peso profético. Teresa passaria a buscar o sentido da vida não nas distrações mundanas, mas nas coisas do alto. Embora fosse bela e encantadora, com grande inteligência e graça natural, já sentia em seu coração que o mundo não lhe bastava. No entanto, como toda adolescente, também viveu seus conflitos. Encantava-se com romances de cavalaria, vaidades e conversas com amigas. Dividia-se entre o chamado de Deus e os apelos do mundo. Essa tensão interior seria um dos temas centrais de sua espiritualidade futura, o combate entre a alma e o ego, entre a morada interior e o tumulto exterior. Era apenas o início da longa jornada da jovem Teresa rumo ao coração de Deus. Quero ver Deus. Frase da infância, quando fugiu com o irmão em busca do martírio. O chamado e a resistência, de 1528 a 1535. A juventude de Teresa foi marcada por dúvidas e discernimentos dolorosos. Quando chegou a idade de casar-se, sua família começou a pensar em pretendentes. Mas, mesmo entre as incertezas do coração, havia algo que a impedia de seguir o caminho comum da vida matrimonial. Deus a chamava. O problema era que Teresa ainda não tinha forças para dizer sim de todo o coração. Aos 20 anos, depois de uma grave enfermidade e de intensas batalhas interiores, ela decidiu entrar no Carmelo da Encarnação, um convento em Ávila. Sua decisão foi recebida com surpresa e resistência por parte do pai, que preferia vê-la casada. Ainda assim, Teresa, sentindo-se chamada por uma voz mais alta, rompeu com os planos familiares e, em segredo, fugiu de casa. Essa fuga não era apenas geográfica, era um rompimento com o mundo. No convento, porém, Teresa descobriu que a vida religiosa não era tão retirada do mundo quanto imaginara. O Carmelo da Encarnação tinha mais de 140 religiosas, e muitas viviam entre conversas, visitas sociais e conforto material. Teresa, recém-chegada, começou a sofrer com novas tentações. A superficialidade, a rotina e, o pior de tudo, a mediocridade espiritual. Sua saúde, sempre frágil, também foi um obstáculo. Chegou a ficar entre a vida e a morte por meses, sendo até considerada morta em certo momento. Durante esse período de provação,
experimentou um misto de desânimo e desejo ardente por Deus. A oração era difícil, a vida interior, quase inexistente. Mesmo assim, Deus a esperava. E esperava com paciência. Teresa, sem saber, estava sendo moldada como barro nas mãos do oleiro. Seu sim total ainda não havia sido dado, mas cada passo a aproximava do verdadeiro despertar espiritual que transformaria sua vida. E, mais tarde, a igreja inteira. O mundo está em chamas. Não é tempo de tratar com Deus de coisas pequenas. A conversão do coração, de 1535 a 1554. Durante quase 20 anos, Teresa viveu como uma freira regular. Rezava, participava da vida comunitária, cuidava da disciplina carmelita. Mas em seu interior, havia um vazio. A oração era feita, mas não era vivida. Sua alma, como ela mesma descreveu depois, era um jardim abandonado, sem fonte, sem água, com as plantas ressecadas pelo sol do desânimo. Tudo começou a mudar quando, por insistência de amigos, Teresa começou a ler as Confissões de Santo Agostinho. Suas palavras ressoaram como um eco dentro dela. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Algo se quebrou, ou melhor, se abriu. A conversão não foi um momento, mas uma série de iluminações, culminando numa experiência mística diante de uma imagem de Cristo chagado. Teresa se sentiu profundamente tocada por aquele Cristo sofredor. Caiu em prantos, e compreendeu que sua vida até então havia sido uma mescla de meias-verdades e amores divididos. A partir dali, começou a trilhar o caminho da oração e contemplação, uma forma de recolhimento profundo e de intimidade com Deus. Descobriu, maravilhada, que dentro de si existia um castelo, onde Deus habitava, e esse castelo tinha muitas moradas. Começava a nascer a Teresa mística, a Teresa doutora da oração. Mas o caminho não foi fácil. Dúvidas, críticas, até mesmo censuras e perseguições surgiram. Alguns diziam que suas experiências eram delírios ou obra do demônio. Contudo, Teresa manteve-se firme. Com humildade, buscava direção espiritual e continuava a crescer em graça. A cada nova experiência mística, crescia também sua consciência missionária. Algo precisava mudar na Ordem do Carmelo. A fé viva que ardia dentro dela já não cabia nas estruturas frouxas do convento. Deus estava preparando a maior missão de sua vida, e ela responderia com coragem profética. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Frase inspirada em Santo Agostinho, tornou-se expressão da sua própria conversão. A chama da Reforma, de 1554 a 1562. Com o coração agora inteiramente voltado para Deus, Teresa sentia-se impelida a uma mudança profunda. Mas a transformação que o Senhor lhe pedia não era apenas pessoal. Ele queria que ela fosse instrumento de renovação para toda a ordem carmelita. Ao ver o relaxamento da vida religiosa em muitos conventos, ela passou a sonhar com um Carmelo que voltasse às suas origens: pobreza, silêncio, oração e penitência. Mas como reformar algo tão enraizado? Como enfrentar resistências dentro e fora do convento? A inspiração para fundar um novo mosteiro começou como uma centelha discreta. Teresa, com discernimento e oração, consultou confessores e amigos espirituais. Muitos a desencorajaram. Diziam que seria impossível, que era loucura, que uma mulher, ainda mais doente e enclausurada, não poderia empreender algo tão grande. Mas ela sabia, a obra não era dela, era de Deus. E quando Deus quer algo, Ele move as montanhas. Com o apoio de algumas amigas e da graça divina, ela começou a traçar os planos. O projeto era ousado: um convento pobre, com poucas irmãs, sem rendas fixas, sustentado apenas pela providência e entregue à oração contínua. Seria o mosteiro de São José, em Ávila. Teresa enfrentou duras críticas, inclusive da própria ordem carmelita. Teve que lidar com autoridades civis e religiosas, acusações de orgulho e desobediência, e até suspeitas da Inquisição. Mas nada disso a deteve. Em 24 de agosto de 1562, com apenas 4 irmãs, Teresa fundou o primeiro convento reformado do Carmelo. Foi o início da reforma do Carmelo descalço. Aquilo que parecia pequeno e frágil era, na verdade, uma tocha acesa pelo Espírito Santo. Teresa sabia que ali começava uma nova etapa, e que Deus a chamava não apenas à santidade pessoal, mas à santificação da Igreja.
A chama que ardia em seu coração começava agora a incendiar outras almas. Deus anda também entre as panelas, mostrando que Deus se revela também nas coisas simples do cotidiano. As fundações e as provocações, de 1562 a 1571. Depois da fundação do Mosteiro de São José, Teresa sentiu que sua missão não terminava ali. O Senhor lhe pedia mais. Com o tempo, surgiram novos pedidos, novas cidades, novas irmãs desejosas de viver a mesma radicalidade evangélica. Começava assim uma intensa missão itinerante. Teresa, com saúde frágil, montada em burros, enfrentando calor, frio, estradas perigosas e dificuldades financeiras, passou a viajar pela Espanha fundando conventos. Cada fundação era uma batalha espiritual e logística. Era preciso convencer autoridades, buscar doações, lidar com mal-entendidos e oposições, muitas vezes de dentro da própria igreja. Alguns religiosos achavam que Teresa queria romper com a ordem, outros a viam como uma visionária exagerada. Mas ela mantinha o foco, Teresa de Jesus e nada mais, dizia com humildade e firmeza. A obediência à igreja era seu lema, e a oração, sua arma. Enquanto isso, suas experiências místicas se intensificavam. Êxtases, levitações, visões. Teresa era arrebatada em oração com frequência, mas vivia com os pés no chão. Sabia que os dons extraordinários não eram sinais de santidade, mas instrumentos que Deus usava para conduzi-la. A cruz a acompanhava sempre, calúnias, doenças, solidão. Mas em tudo via a mão de Deus. Seus escritos, como o Livro da Vida e Caminho de Perfeição, começaram a ganhar notoriedade. Entre 1567 e 1571, Teresa fundou vários conventos: Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Salamanca, Alba de Tormes. E em 1568, com a ajuda de São João da Cruz, deu início à reforma masculina do Carmelo. Nascia, assim, a Ordem dos Carmelitas Descalços. Era uma obra que o Espírito Santo construía com barro humano, mas com uma força divina. Teresa, sem pretensões de glória, tornava-se uma gigante espiritual. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. As obras de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila não foi apenas uma mulher de oração profunda. Ela foi também uma mestra da alma, que nos deixou verdadeiras joias da espiritualidade cristã. Suas obras não foram escritas com pretensões intelectuais, mas sim por obediência, muitas vezes com resistência, entre doenças e fundações, com a pena na mão e o coração em Deus. O Livro da Vida. Entre todas as suas obras, o Livro da Vida talvez seja o mais íntimo, o mais humano, o mais corajoso de Santa Teresa d'Ávila. Escrito entre os anos de 1562 e 1565, em meio às suas experiências místicas mais intensas, o livro nasceu não de um desejo pessoal, mas por obediência a seus confessores. Teresa relutava em se expor. Tinha medo de parecer vaidosa, de enganar a si mesma, ou pior, de que tudo fosse uma ilusão do inimigo. Mas seus diretores espirituais insistiram. Era preciso registrar tudo. E Teresa, como sempre, obedeceu. A obra começa como uma autobiografia espiritual. Ela narra sua infância, juventude, o tempo no convento, as vaidades mundanas que a afastaram da oração e, depois, sua conversão profunda diante de uma imagem de Cristo flagelado. Mas com o avançar dos capítulos, o livro se transforma em algo ainda mais precioso, um relato das suas experiências místicas, visões, locuções interiores, êxtases e o misterioso transverberação do coração, quando um anjo, em visão, fere seu coração com uma lança de amor divino. Teresa escreve com ousadia e humildade, pedindo sempre que tudo seja julgado pela Igreja. Ela não busca exaltação, apenas deseja que sua alma seja compreendida e guiada corretamente. E faz isso com uma linguagem viva, simples, profundamente honesta. Em suas palavras, vemos uma alma em luta entre o temor e a confiança, entre a cruz e a luz, entre as exigências humanas e os chamados de Deus. O manuscrito original passou pelas mãos de grandes teólogos. Um deles foi São João da Cruz, que a compreendeu como poucos. Mas também enfrentou suspeitas e perseguições. Em tempos difíceis da Inquisição, qualquer relato místico podia ser mal interpretado.
Teresa chegou a ter seu livro confiscado por algum tempo. Mesmo assim, o texto sobreviveu e brilhou. Após sua morte, o livro da vida se tornou fonte para discernimento espiritual, estudado por santos, teólogos e místicos. É uma janela aberta para a alma de uma mulher que não teve medo de amar a Deus até as últimas consequências. Hoje, mais de 4 séculos depois, suas palavras ainda ressoam. Humanas, sinceras, celestes. Ler o livro da vida é como caminhar ao lado de Teresa, ouvindo o relato de uma alma em chama, que não buscou aplausos, apenas ser verdadeiramente de Deus. Livro Caminho de Perfeição. Caminho de Perfeição é uma das obras mais importantes de Santa Teresa d'Ávila. Ela escreveu por volta de 1566, no Mosteiro de São José, o primeiro convento reformado que fundou em Ávila. O livro surgiu como uma resposta amorosa às necessidades espirituais de suas irmãs carmelitas descalças, que buscavam viver com mais radicalidade o Evangelho. Por isso, Teresa se dirige a elas com tom maternal, fraterno e direto, não como uma teóloga de gabinete, mas como uma mulher experimentada nas batalhas da alma. A obra é um verdadeiro manual de vida interior e comunitária, dividido em capítulos curtos e práticos. Teresa ensina como avançar na oração mental, como vencer distrações, como lidar com tentações e, sobretudo, como crescer nas 3 virtudes fundamentais para a vida espiritual: humildade, desapego e caridade. Ela insiste, não basta rezar, é preciso amar concretamente, viver a humildade com alegria e servir as irmãs com generosidade. O livro também traz uma belíssima meditação sobre o Pai Nosso, em que Teresa vai palavra por palavra, ensinando a rezar com o coração e a confiar inteiramente na providência de Deus. O processo de redação de Caminho de Perfeição não foi simples. Teresa escreveu o texto em meio às suas muitas responsabilidades como fundadora, enfrentando enfermidades, perseguições e suspeitas de autoridades religiosas. Algumas versões do manuscrito foram confiscadas, outras copiadas à mão por suas filhas espirituais. Existem, inclusive, 2 versões conhecidas do livro, uma mais espontânea e íntima, primeira versão, e outra revista, escrita posteriormente, com mais organização. Ambas revelam a mesma Teresa ardente e lúcida, que ensina com amor e verdade. Após sua morte em 1582, Caminho de Perfeição passou por diversos processos de análise pela Inquisição, como quase todas as suas obras. Mas ao longo dos séculos, o livro se firmou como uma referência clássica da mística cristã. Padres, leigos, religiosos e até não crentes encontram ali uma voz viva e atual, que fala diretamente à alma. Hoje, é considerado um dos maiores tratados de espiritualidade já escritos, e segue inspirando gerações que, como Teresa, desejam trilhar o verdadeiro caminho da perfeição. O caminho do amor a Deus e ao próximo, na simplicidade da vida diária e na profundidade da oração. Livro As Exclamações da Alma a Deus. As Exclamações da Alma a Deus é uma das obras mais intensas e líricas de Santa Teresa d'Ávila. Diferente de seus outros escritos mais estruturados e doutrinários, essa obra nasce do transbordar do coração, em momentos de oração profunda e experiências místicas. São clamores, gritos da alma sedenta, palavras que parecem romper as barreiras da linguagem humana. Cada exclamação é como uma centelha, ardente, sincera, atravessada de dor, desejo e amor. Não é um tratado, mas um cântico apaixonado da alma que busca o amado. Teresa escreveu essas exclamações em um dos períodos mais fecundos de sua vida espiritual, por volta de 1569, durante suas orações no convento de São José de Ávila, o primeiro Carmelo descalço. Nessa época, já estava profundamente unida a Deus e vivia com frequência estados místicos, visões e êxtases. Por obediência a seu confessor, começou a registrar essas experiências não como relato doutrinal, mas como súplicas espontâneas, quase impulsivas, que ela mesma dizia não saber explicar com clareza. Escrevia o que sentia logo após os êxtases, quando sua alma ainda estava inebriada de Deus. A obra contém cerca de 60 exclamações, e nelas Teresa clama por purificação, lamenta suas faltas, exulta na presença divina, e muitas vezes implora: Senhor, ou morrer ou sofrer. São textos breves, mas carregados de emoção e profundidade teológica. Revelam a tensão da alma entre o céu e a terra, entre o desejo de união total com Deus e a dor de ainda viver neste mundo. Algumas exclamações mostram Teresa tomada de humildade profunda,
reconhecendo suas misérias diante da grandeza divina. Outras deixam transparecer uma alegria quase celeste. É uma linguagem que toca diretamente o coração, muito mais do que a razão. Após sua morte, essa obra foi conservada com carinho por suas irmãs carmelitas e copiada à mão por muitos. Durante séculos, as exclamações foram uma fonte de meditação e oração pessoal para os carmelitas e fiéis. Curiosamente, por não ter sido um livro sistemático, ficou durante algum tempo à margem das grandes obras da santa. Mas os estudiosos modernos redescobriram sua beleza única. Ali está a Santa Teresa mais humana e mais divina ao mesmo tempo. Uma mulher que arde por Deus, não em discursos elaborados, mas em chamas de palavras. Ler as exclamações é como ajoelhar-se ao lado dela e ouvir, em silêncio, o coração de uma santa em oração. Livro O Castelo Interior. Entre todas as obras de Santa Teresa d'Ávila, O Castelo Interior é, sem dúvida, a mais profunda e mais mística. Escrito em 1577, quando Teresa já estava madura em sua vida espiritual e no auge de sua missão reformadora, esse livro nasceu quase como um testamento da sua experiência com Deus. Ela o escreveu em poucos meses, obedecendo ao pedido de seus confessores, mesmo debilitada e com sérios problemas de saúde. Teresa estava cansada das perseguições, sofria por ser mal interpretada, mas encontrou força em Deus para ditar, com a alma em chamas, as linhas mais intensas de sua vida interior. A metáfora central do livro é deslumbrante. Teresa descreve a alma humana como um castelo feito de diamante ou cristal puro, com 7 moradas ou aposentos. Cada uma representa um estágio no caminho da alma em direção à união total com Deus. A primeira morada é o limiar da alma. Aqui vivem aqueles que, embora toquem a graça de Deus, ainda estão profundamente distraídos com os atrativos do mundo. A alma começa a despertar, mas está cercada por ruídos, tentações e impurezas. Teresa diz que essas almas ainda não percebem a beleza do castelo onde habitam, pois estão na entrada, cheias de poeira. Mesmo assim, Deus já as chama, e o simples fato de entrarem no castelo já é sinal de esperança. Na segunda morada, a alma começa a ouvir mais nitidamente a voz de Deus. Ainda há muita luta interior, pois o pecado continua a seduzir, e as paixões do mundo não se calaram. Mas aqui, a alma já tem desejo de rezar com mais profundidade, de deixar os vícios, e começa a buscar o bem com sinceridade. É o tempo da batalha espiritual. Entre luzes e sombras, a alma começa a fazer escolhas mais conscientes por Deus. A terceira morada é marcada pela ordem e virtude. A alma já é piedosa, cumpre seus deveres, reza com frequência, evita o pecado mortal e vive com boa consciência. No entanto, Teresa alerta: há o perigo da autossuficiência. A alma pode pensar que já alcançou tudo. É uma morada de equilíbrio, mas também de vigilância, pois a caminhada ainda está longe do fim, e Deus deseja mais do que uma vida correta. Ele quer a alma toda. A quarta morada é o limiar do sobrenatural. Aqui, a alma começa a experimentar as chamadas orações de quietude, momentos de profunda paz interior em que Deus toma a iniciativa e toca a alma diretamente. É o começo da verdadeira contemplação. Teresa explica que aqui o esforço da alma diminui, pois é Deus quem começa a agir mais ativamente. Mas essa fase também exige humildade e desprendimento, pois as consolações podem confundir. Na quinta morada, a alma experimenta o noivado espiritual. Deus a envolve num amor mais íntimo, silencioso e transformador. Há uma união mais intensa com o Senhor, embora ainda não seja plena. Teresa usa a imagem de 2 velames de cera que, ao se fundirem, já não se distinguem. É também o tempo em que a alma começa a morrer para si mesma, num desejo ardente de fazer somente a vontade de Deus, mesmo sem sentir consolo algum. A sexta morada é marcada por sofrimento e êxtase. Aqui, a alma passa por purificações profundas, dores interiores, aridez, provações, incompreensões. Mas ao mesmo tempo, vive os maiores favores místicos, visões, locuções interiores, êxtases e uma intimidade indescritível com Deus. É o tempo da paixão da alma, onde o amor se aprofunda não pelas consolações, mas pela união na dor. Teresa chama essa fase de espinhos e flores. A sétima morada é o ápice, a união esponsal. Aqui, a alma já não vive mais para si, mas para Deus. Há uma fusão entre a vontade divina e a humana. A alma já habita no centro do castelo, onde está Deus, e dali nunca mais deseja sair.
É um estado de silêncio, plenitude e paz. Não é mais apenas uma vida mística, mas uma vida de ação cheia do Espírito. Essa alma, totalmente unida a Deus, transforma o mundo ao seu redor com um amor que não busca nada além da glória divina. Ler Teresa é como sentar-se com uma amiga sábia e escutar, com o coração aberto, segredos do céu. Seus escritos atravessaram os séculos. E hoje continuam a falar, com poder, com beleza, com ternura, a todos os que buscam um caminho mais profundo com Deus. A amizade com São João da Cruz. Entre as bênçãos mais preciosas da vida de Santa Teresa, destaca-se a profunda amizade espiritual com São João da Cruz. Quando se conheceram, em 1567, Teresa viu em João um espírito afim, silencioso, humilde, apaixonado por Deus e disposto a viver a reforma com radicalidade. Juntos, traçaram os caminhos da reforma masculina, enfrentando ainda mais oposição do que Teresa havia enfrentado com os mosteiros femininos. João aceitou reformar o ramo masculino da ordem e fundou, com outros irmãos, o primeiro convento dos Carmelitas Descalços em Duruelo. Teresa o chamava de meu padre pequeno, pois era de estatura baixa, mas de alma imensa. Os dois se apoiavam mutuamente, trocavam cartas, conselhos e até confidências místicas. Ambos sabiam que estavam sendo instrumentos de uma renovação profunda que marcaria a história da Igreja. Mas João também conheceu a perseguição. Em 1577, foi preso pelos próprios carmelitas calçados, que viam na reforma uma ameaça. Ficou meses encarcerado, sofrendo maus tratos e isolamento. Teresa acompanhou tudo com dor no coração, mas sem perder a confiança na providência. João, mesmo na prisão, compôs algumas de suas mais belas poesias místicas, como A Noite Escura da Alma. A cruz, para os dois, era escola e caminho de união com Deus. Essa amizade santa é exemplo de como Deus une almas que compartilham uma missão comum. Não havia entre eles nada de sentimentalismo, era uma união puramente espiritual, forjada na obediência, na oração e no amor a Cristo. Teresa via em João uma confirmação da obra que Deus estava realizando através dela. E João, por sua vez, via em Teresa uma mestra da vida interior. A amizade verdadeira vem de Deus, e para Deus conduz. Os últimos anos e o legado, de 1571 a 1582. Depois de anos de viagens, fundações, lutas e oração, Teresa foi chamada a retornar ao convento da Encarnação em Ávila, desta vez como prioresa. A nomeação não agradou a todas. Muitas das religiosas temiam que ela impusesse regras rígidas. Mas Teresa, sempre guiada pela caridade, ganhou os corações com seu exemplo de humildade e firmeza. Uma de suas ações mais marcantes foi colocar, no centro do refeitório, uma bela imagem do Cristo flagelado. Este é o nosso verdadeiro superior, dizia. Mesmo com o cargo, Teresa continuou a viajar. A cada fundação, o peso da idade se fazia mais evidente. Suas doenças se agravavam, febres, dores, fraquezas, mas seu espírito era incansável. Em suas cartas, misturava firmeza espiritual com um humor delicado e autêntico. Tinha consciência de que estava fazendo história, mas jamais buscou glória para si. Repetia sempre: Deus basta. Era a expressão de sua alma entregue, que encontrara tudo em Deus. Nos últimos anos, embora estivesse sempre fatigada e frágil, Teresa irradiava paz. Sabia que sua missão estava chegando ao fim. Em 1582, dirigiu-se à fundação de Alba de Tormes, onde, após um tempo de profunda entrega, ficou doente. Era o início do seu calvário final. Mas mesmo na cama, amava, sorria, aconselhava e rezava. Preparava-se para o encontro com o amado, aquele por quem dera tudo. Importa muito, uma grande e determinada determinação de não parar até chegar à fonte. A morte e a glória. Na madrugada de 4 de outubro de 1582, Teresa de Jesus partiu para o céu. Morreu em paz, com um crucifixo nas mãos e um sorriso nos lábios. Suas últimas palavras foram uma entrega total. Por fim, meu esposo, é chegada a hora de nos vermos face a face. Era a consumação de uma vida inteira vivida entre labaredas de amor e serviço. O mundo perdia uma mulher, mas o céu ganhava uma doutora da alma. Curiosamente, no mesmo dia em que morreu,
A Espanha e o mundo viviam a transição do calendário juliano para o gregoriano. Por isso, a data oficial de sua morte passou a ser celebrada no dia 15 de outubro. Os sinos dobraram em toda a cidade, e as religiosas do Carmelo choraram a perda da mãe espiritual. Mas sabiam que ela não havia partido, apenas passará à morada eterna, junto de aquele a quem tanto amou. Após sua morte, começaram a multiplicar-se os relatos de milagres, graças e curas. Suas cartas e obras se espalharam como luzes em meio à escuridão espiritual do século. Morro, filha da Igreja, suas palavras finais, reafirmando sua fidelidade até o fim. A canonização de Santa Teresa d'Ávila. Em 1614, foi beatificada, e em 1617, canonizada por Papa Paulo V. A devoção cresceu pelo mundo inteiro. E em 1970, Santa Teresa d'Ávila foi proclamada doutora da Igreja por São Paulo VI, a primeira mulher a receber esse título. Um reconhecimento não apenas por sua santidade, mas por sua profunda sabedoria espiritual. Hoje, Santa Teresa é farol para os que buscam a vida interior, modelo para os consagrados, guia para os místicos e mestra para todos os cristãos. Sua vida mostra que a santidade não está em grandes feitos exteriores, mas em amar muito. Que é possível encontrar Deus dentro de nós, no silêncio da alma. Que é preciso ousar sonhar com o impossível, porque para Deus, nada é impossível. Santa Teresa viveu como uma chama acesa, e continua a arder, iluminando os caminhos de todos os que desejam encontrar o amado no castelo da alma. Obrigado por ter caminhado conosco nesta linda jornada pela vida de Santa Teresa d'Ávila. Que o testemunho dessa grande santa reacenda em seu coração o desejo de buscar a Deus com toda a alma, sem medo, sem reservas, com amor e determinação. E a história não termina aqui. Ao final deste vídeo, você verá 2 banners especiais na tela. Um leva à playlist Vida dos Santos, onde você pode conhecer outras almas que, como Teresa, se deixaram moldar pelo amor de Deus. E o outro, para um lindo filme sobre Santa Teresa d'Ávila, produzido pela Canção Nova, com emoção, profundidade e beleza. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Católicos Channel para assim receber mais conteúdos como este. No decorrer do filme apareceu um QR Code, ele te leva ao nosso canal do WhatsApp, vale a pena seguir a gente lá também. Que Deus o abençoe sempre. E até a próxima em